Boa noite. Ai, meu Deus. Bom dia. Para quem não sabe, eu tenho TDAH. É o momento, né? Na minha igreja o culto é à noite, então a gente só cumprimenta de noite. Então, esqueçam, apaga tudo, vamos começar de novo. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e juntos a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Se vocês acham que está frio, imagina para mim que veio do Acre. Eu estou chateada porque a meia de lã que eu ganhei de mamãe não cabe dentro do sapato, então só dá para usar em casa. E os pezinhos meus estão uma pedrinha de gelo. Se espirrar, eu quebro o dedo. Gente, é ruim demais. Embora eu vim do Acre, eu não sou acreana, eu sou paulista do interior, sou lá de Sorocaba, mas o Senhor nos levou em 2006 para plantar a nossa IPI lá no Acre. Até 2005, apenas 3 estados do Brasil não tinham a Igreja Presbiteriana Independente, que era Acre, Amapá e Roraima. E então, meu marido, eu e os nossos filhos fomos enviados em 2006 para Rio Branco, na capital, porque se é para ir para o fim do mundo, não vai para a capital do fim do mundo, entendeu? Embora o fim do mundo é muito relativo. Quando eu estava lá, o fim do mundo era aqui onde vocês estavam. Lá para nós era o centro do universo. E ficamos ali por 13 anos, e em 2019 o Senhor nos traz de volta para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Limeira, terra da laranja. Olha que coisa boa. Gente, era bom demais, laranja todo dia. Aí eu descobri que eu sou alérgica à laranja. Vocês já viram pobre com alergia de laranja? Eu. Porque eu fui morar na terra da laranja e descobri que eu sou alérgica à laranja. Tanta coisa mais chique para ser alérgico, né? E desde o ano passado, 2025, o Senhor nos trouxe agora para o norte do Paraná. Estou pastoreando ali a IPI de Cambé, Jardim Novo Bandeirantes, a segunda IPI de Cambé. Então, orem por mim. Estou numa nova fase da minha vida, porque eu fui evoluída, né? Eu subi de cargo na vida, me tornei sogra desde dezembro. Meu filho mais velho se casou, graças a Deus, isso é bom demais. A minha nora é acreana. Se está ruim para tu que tem que pagar um casamento, nós pagamos 2. Porque nós fizemos um casamento em São Paulo e um no Acre, porque as famílias são divididas, né? Então, pensa um trembão que foi. E aí, desde dezembro, então, eu aí subi de cargo. Agora eu sou sogra, graças a Deus por isso. E o meu filho caçula, que vinha morar comigo aqui em Londrina, quando a gente foi fazer o casamento do mais velho lá em Rio Branco, ele ficou lá uns dias tirando férias. E em janeiro ele me disse assim, ficarei aqui. A mudança dele veio. Se soubesse, não tinha pago a mudança, né? Está notebook dele, está documento dele, roupa, sapato. E os bonequinhos e os jogos. Esses eu gostei que tenha vindo. Os board game. Mas ele decidiu ficar lá. Então, estou vivendo aí uma nova fase, né, dos meninos bem distantes de mim. O Alê, que é o mais velho, ficou em Limeira, e o Andrei agora está morando em Rio Branco. Simplesmente consegui um trabalho no Ministério Público de lá. Está namorando, conheceu uma mulher mais bonita que eu e que pode beijar, lógico que ele não ia voltar para ficar comigo, concordam? E lá está o bonito, morando no Acre. Então, orem, né, por eles, orem por mim, que meu coração demasiadamente humano chora de saudade dos bebês. Bebê, para quem não sabe, é a abreviação de barbudinhos. E eu estou viúva há quase 5 anos. Né? Agora, em junho, no Dia dos Namorados, meu marido fez o favor de falecer. Se ele não queria me dar um presente, era só não comprar. Morrer, eu achei um exagero da parte dele. O dia que eu encontrar com ele no céu. Eu vou pegar ele de jeito, mas vou abraçar porque eu estou morrendo de saudade daquele gordinho. Foi no tempo da Covid que um tsunami atingiu nossa casa. O Andrei, que é o caçula, foi o primeiro a ter os sintomas da Covid. 2 dias depois, o Joca, meu marido, o Joaquim, que também era pastor da IPI. E no dia 4 de junho foi o aniversário dele. Ele já estava contaminado, completou 46 anos, e no sábado ele foi internado, já agravando. Na segunda, ele foi para a UTI ser entubado, e na sexta-feira ele veio a óbito. Tudo isso em uma semana, quando eu já estava também contaminada
E 2 dias depois da morte dele, eu também fui internada com a mesma doença que matou meu marido. E no meio disso tudo, os meninos sobrevivendo à dor da perda do pai, a angústia do desfecho ainda da minha enfermidade, para honra e glória do Senhor, tanto a morte como meu marido, como a minha permanência, tudo é graça do Pai. Hoje, o que eu tenho orado pela vida dos meus filhos como mãe, é para que eles não deixem de crer que Deus é bom o tempo todo. Que eles continuem amando Deus, que o pai dele tanto amou, e que eu tanto amo. E eu louvo a Deus porque os meninos estão firmes na igreja, eles têm um pequeno grupo em casa, ou na casa dele, agora a casa é dele, né? Não é mais minha. E o Andrei, que está lá em Rio Branco, também já está trabalhando na igreja, tocando no louvor lá. A Sofia é da nossa igreja lá, graças a Deus por isso. E o que eu quero trazer para vocês nessa manhã é a respeito desse bom perfume. Que não importa a situação. Eu não sei se alguém aqui tem lavanda plantada em casa, ou uma plantinha de lavanda. Alguém tem? Você já viram a plantinha de lavanda? Que ela é toda verdinha, tem umas florzinhas cor de lavanda. Você já sentiu o cheiro daquela flor? Ela não tem cheiro de nada. Olha, vai todo mundo no desafio essa semana, vai procurar no jardim aí uma planta de lavanda. Se tu chegar para perto da lavanda, ela não tem perfume nenhum. Sabe quando que ela tem perfume? Quando ela é esmagada. Ironia, né? E aí quando você pega uma folhinha, você aperta ela com delicadeza, né? Você começa a sentir esse perfume de lavanda, que eu acho fantástico. Há perfumes para nós mulheres de lavanda, há produto de limpeza para casa, sabor lavanda. Porque não é lavanda, né? É só sabor. E aí eu quero falar com você nessa manhã a respeito de cheiro de mãe. Tem algum cheiro que você sente, que lembra ou a sua infância, a sua mãe? Quem aqui tem um cheiro assim característico? Qual é? Espera aí que eu vou botar o óculos que daí eu escuto melhor. Qual é o cheiro, a senhora que levantou a mão? Você lembra que perfume é esse? Mas quando você sente o cheirinho, lembro da minha mãe. Quem mais? Ai, essa mãe é muito legal, cheira algodão doce. Que mais? Só cheiro de perfume que lembra vocês? Alguma história? Eu gosto mais daquela mãe, desculpa aí, meninas. Pão de ló. O que é um pão de ló? É um bolo, não é um pão. E quando a gente com essa chuvinha, que a mãe começa a assar um bolo. Como chama isso aí? Malassada? Malassada. Deve ser muito bom. Quem mais tem um cheiro assim? Eu tenho até a mesma cafeteira da minha mãe, parece que o cheiro é o mesmo. E uso café lá de Ponta Grossa. Olha aí. E aí quando a gente sente aquele cheirinho, né? A gente lembra da mãe. A gente lembra da gente. Eu não sei vocês, eu nasci artista, né? A mãe disse que eu sempre fiz muita arte. Então, a gente lembra das vezes ter que fugir da mãe, né? Depois, quando a mãe pegava a gente, era pior. A mãe sempre falou, não corre que é pior. E a mamãe sempre disse isso, que o André, que é meu irmão mais velho, falou, o André só apanhou uma vez na vida, nunca mais precisou apanhar. Eu falei, e a Jaqueline? Sabe o que ela responde? Ah, Jaqueline. Mas o Senhor já tem tratado minha vida. Aí, quando chega a minha vez de bater, não pode, né? Agora virou crime. Tá certo, tem que virar crime mesmo. Tirando as brincadeiras, de fato, há muito cheiro de mãe. Cheiro de algodão doce, cheiro do perfume, seja lá, leite de rosas. Quem lembra disso? Diz para mim que não sou só eu que lembro disso. Obrigada. Não me deixem sozinhas, amigas.
o pão de ló, o cheiro de pão assando, gente, é cheiro de casa de vó, não é? Ainda mais num friozinho desse. O café. Meu marido é que faz... Eu não sei fazer café, irmã. Eu sou uma vergonha. O meu marido é que passava café. E me acordava com aquele cheirinho para a gente tomar café junto. Depois que ele faleceu, eu acho que eu fiquei uns 5 meses sem conseguir tomar café, porque quando eu ia passar, que eu sentia aquele cheirinho, eu desabava a chorar. Ia para o quarto, deitava na cama, chorava até dormir, cansada, e acordar 3 horas da tarde. Porque dormir, às vezes, é mais fácil do que viver a vida, né? Mas olha que legal. Quando a gente pensa em cheiro, sempre tem. Em algum lugar você fala assim, nossa, esse cheiro me lembra a casa da avó. Isso aqui lembra o churrasco que o pai fazia. Isso aqui lembra algo que me remete à minha infância, a coisas boas, né? Eu tenho um cheiro muito especial, que não é um cheiro bom, né? Ele não é um aroma agradável, mas é um cheiro que lembra minha mãe, que é que boa. Está gravando? Eu falei nome, não pode. É água sanitária. Para nós, lá do interior de São Paulo, é Cândida. É? Vocês são de lá? Não, mas conhece, né? É Cândida, mas aqui é água sanitária. Gente, água sanitária é horroroso. Quem usa isso para limpar a casa... Eu sou dona de casa, gente. Nós jogamos aquele negócio do banheiro, depois você tem que ficar 3 dias sem poder entrar lá, que você fica até atordoada, né? Tem que abrir todas as janelas antes de esfregar os banheiros. E fica um negócio na mão da gente que não sai por nada. Eu descobri que borra de café tira o cheiro de que boa da mão, ou água sanitária da mão. Então, fica a dica aí, queridas irmãs e irmãos que cuidam da faxina. Por que esse cheiro... Eu venho de uma família simples, né? Eu falo que a gente nem é família, a gente é bando. Somos em 5 filhos, né? Mais o pai, a mãe. Minha mãe foi ter a primeira lavadora de roupa dela quando eu já tinha o meu filho caçula com 2 anos de idade. Então, a mãe é aquela senhora que sempre lavou roupa na mão. Eu não sei se... Eu vou dizer um termo nosso lá, que eu não sei se usa aqui também, quarar. Vocês já quararam? O que é quarar? Pôr no sol. Botava lá no sabão, esfregava, punha no sol para ficar quarando. Eu nunca fiz isso, gente. Mamãe sempre reclamou que eu botava as meias dos meninos na máquina. Falou, oi, as meias estão com a marca dos dedinhos dos meninos. Eu falei, mãe, sinta o cheiro. Está com cheiro de amaciante? Então está limpo. Que a mãe falava que eu tinha que esfregar. Preste atenção, mãezinha. Mas a mãe era dessa, quarava a roupa. Nossa roupa era sempre branquinha. Eu nem compro roupa branca porque ela só é branca no dia que usa a primeira vez. Depois é off-white. Obrigada pelo off-white da nossa geração. Né? Porque eu jogo na máquina e sai cheirosa, está ótimo. E eu lembro, eu sempre fui muito doente. Ainda sou. Quando criança, né, eu tive febre hemorrágica. Febre reumática, quando era criança, aquilo que se chamava reumatismo no sangue. Então, sempre tive muita febre alta e várias vezes ficava sem ir para a escola com febre alta. E eu me lembro de muitas vezes a gente fica sonolento quando está doente de cama, né, com febre. E às vezes eu sentia assim, alguém entrando no quarto, sentando na minha cama. E aí eu sentia esse cheiro de água sanitária e uma mão fria na testa para medir a temperatura. Rapaz, como eu gosto desse cheiro de água sanitária, não quando eu estou fazendo faxina do banheiro, porque ela me remete a uma lembrança muito boa da minha mãe cuidando de mim, né? Que nos afazeres domésticos dela, né? 5 filhos pequenos, tudo tendo lavar na mão, né? A gente morava naquelas casas de chão vermelho que tinha que passar cera. Escovão não, nós já era moderno. A mãe ganhou uma ceradeira azul da Arno, chique, última geração. Tadinha, eu tinha comprado lavadora de roupa, mas tudo bem, nós não tinha dinheiro para isso. Mas olhar para sentir esse perfume que não é um perfume, não é um aroma gostoso, né, como o cheiro de algodão doce, o perfume da mãe, nem o pão de ló. Mas ele tem um significado para o meu coração, porque ele me lembra da minha mãe, que ela parava os afazeres dela, dentro da correria dela, enquanto quarava a roupa, fritava tempero para fazer o arroz dela, ainda vinha lá para saber se a febre já tinha
se baixado. Cheiro sempre nos remete a diversas lembranças. E o aroma de um bom perfume, então, é capaz de evocar sentimentos profundos, atingindo, inclusive, a alma. E quando nós sentimos, né, atinge as nossas narinas, esse cheiro, ele age nas nossas terminações nervosas e olfatórias. E é de lá que segue diretamente para o nosso sistema nervoso central. E é por isso que o seu efeito é imediato e poderoso na memória e nas emoções da pessoa. É por isso que quando a gente sente determinado cheiro, a gente lembra da mãe, da avó, do pai, do filho quando nasce, né, das memórias agradáveis. E a Bíblia, ela sempre soube do poder dos aromas, tanto que estão presentes no romantismo, no despertar do amor, lá no livro de Cantares, como também em Provérbios, quando fala que perfuma a casa e o ambiente. E o próprio Deus faz uso de aromas para evocar nas pessoas, por exemplo, lembranças e sentimentos alegres de momentos passados, em culto no lugar de adoração. É por isso que antigamente, né, tinha até um incenso. O sacrifício tinha o aroma de churrasco. Deus é Deus maravilhoso. O cheiro sempre é bom. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 9. Provérbios, capítulo 27, verso 9. Essa, na nova versão Almeida atualizada, diz assim. Vamos ler juntos? Está aqui no telão? Como o óleo e o perfume alegram o coração. Tem outra versão aí? A NVI? Vamos lá? Perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. E a nova tradução da linguagem de hoje: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Olha que maravilha! Esse texto fala de coisas extraordinárias. Ele está comparando uma boa amizade com um bom perfume. Você já ganhou um perfume que você olhou e falou assim, não gostei desse cheiro. Ou ele te dá alergia, ou alguma coisa que você fala, não dá para eu usar esse perfume, não é a minha cara. Isso tem a ver também com a forma de amizade que nós desfrutamos, ou que nós devemos ser também. E é interessante, porque para quem é que você pede conselho? É para qualquer pessoa? Você para na rua, alguém, me dá um conselho aí que eu estou com um problema aqui. É assim? Você vai procurar conselho com quem? Que tipo de amigo? Confiável. E a gente pode ter vários amigos. Mas não é para todo mundo que a gente pede conselho. Até dica, né, de médico. Olha, eu preciso ir no médico. Quem você indica? Né? E dependendo da pessoa, aí vem alguém que a gente nem curte muito, fala assim, olha, eu vou em tal médico. Eu vou nada. Parece que o que ela fala não vale, né? A gente é assim, vamos confessar. O fato é que esse texto de Provérbios, ele está dizendo como o perfume alegra o coração, o amigo encontra doçura no conselho sincero. Ou na nova tradução, né? Os perfumes alegram a vida e a amizade dá ânimo para viver. Eu quero falar não somente para as mães, mas nesse dia das mães, desse cheiro que lembra muitas coisas, eu quero falar para o nosso coração nessa manhã sobre que tipo de perfume nós temos exalado. Assim como a gente lembra da mãe num perfume, num bolo, num pão, num café, num produto de limpeza,
Que tipo de perfume nós temos exalado aonde Deus tem nos colocado? Como mães também. Que tipo de perfuminhos nós estamos produzindo? O fato é que não é difícil perceber que Salomão está dizendo aqui nesse texto que a qualidade de um perfume é comparada com um conselho sincero. Ou seja, da mesma forma que o cheiro bom alegra o coração, um conselho sincero alimenta e adoça a comunhão de amigos. Olha que lição extraordinária que um versículo tão simples traz para o nosso coração, nesse desafio de sermos algo que contagia o ambiente onde nós estamos e que faz a diferença aonde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Esse texto indica que perfume de mãe mistura pelo menos 3 óleos essenciais: alegria, amor e amabilidade. E tudo isso nasce de uma bela amizade. Eu também sou psicóloga, atuo nessa área, e é interessante que minha área de atuação é luto e comportamento autolesivo, que compõe aí tanto ideação suicida quanto automutilação. Meu maior número de pacientes é vinculado à adolescência e juventude, embora eu já atendi criança com 9 anos que já tinha tentado suicídio 3 vezes, e gente de idade também. E muitas coisas que a gente vê é como ajudar os pais a entenderem e ajudarem essas crianças. E uma das coisas que eu sempre falo para os pais é que nem sempre você tem que ser amigo do teu filho. Você precisa ser pai e mãe. Porque amigo, eles vão ter um monte pelo mundo. Mas pai e mãe é um só. Mãe é só você, mãe. Pai é só você. E às vezes o pai e a mãe precisam ser rígidos em algumas coisas. Precisam corrigir. Isso não impede que a gente seja pai e mãe amigáveis. Que tenham, pelo contrário, temos que ter bons relacionamentos com eles. Mas às vezes eu vejo pais que são tão amigos dos filhos que não têm o respeito que eles precisam e nem a postura necessária para ajudar os filhos a sobreviverem ao caos dos tempos atuais que nós temos vivido. E aqui Salomão começa a comparar que o bom perfume é de um bom amigo. Pai e mãe tem que ser amigo, mas não dá para ser só amigo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Há uma postura que o Senhor coloca no nosso coração e que às vezes a gente precisa sim corrigir, colocar no cantinho do pensamento. Isso não é errado, é bíblico também, porque ser mãe, ser pai é também ensinar esses filhos a conhecer os caminhos do Senhor, a entender os desafios da vida. Mas quando a gente olha, principalmente hoje, Dia das Mães, eu quero falar que o perfume de mãe traz então esses 3 aromas: alegria, amor e amabilidade. Então o que é isso? Primeiro, o perfume de mãe tem cheiro de alegria. Olha lá, verso 9, a primeira parte. Como o óleo e o perfume trazem alegria ao coração. Então essa primeira fórmula é alegria. E a alegria, ela também faz parte do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Isso revela uma das virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. A alegria, portanto, é fruto de um relacionamento consistente com o Senhor Jesus. E é obra do Espírito Santo em nós. Eu confesso que quando meu marido morreu, eu entrei em depressão. Eu fiquei 5 meses sem ir para a igreja de licença, até porque eu também, quando eu tive alta hospitalar, fiquei com sequelas, né, dificuldade respiratória, não conseguia falar sem ficar ofegante e tantas outras coisas. E eu fiquei em depressão, fiquei mal. E a gente chora, mas isso não definiu quem eu sou. Porque o Deus que habita em mim é o Deus da vida. E é o Deus do consolo em face da perda e da dor. E a alegria, ela deve ser a nossa fonte de vida vinda do Pai, vindo de Deus.
derramado no amor de Jesus Cristo em nosso coração e é fruto do Espírito Santo em nós. Não se trata de uma alegria que provém das coisas terrenas ou das conquistas passageiras, mas do prazer que tem a Deus como seu fundamento. E muitas vezes eu orei assim: Senhor, eu te agradeço pelo tempo que nos foi dado com Joaquim. E eu dizia para ele: eu queria mais. Mas obrigado, porque o tempo que nos foi dado foi bom demais viver com ele. E um dia os meninos falaram assim: mãe, a gente está sentindo muita falta do pai. Mas a gente sente que não ficou nada em a ver, porque a gente viveu muito bem. Eu falo que o Acre mudou muito, que como nós fomos para lá sem conhecer ninguém, começar uma igreja do zero, sem família, sem amigos. Eu não fui lá nem para conhecer a cidade, gente. Eu fui lá, cheguei lá com a mudança. Então aquilo uniu a gente, né, desse cuidado, da gente gostar de fazer as coisas juntos. E quando eu escuto isso da boca dos meus filhos, quando eles falam assim: mãe, a gente viveu muito bem com o papai, a gente só sente saudade porque era bom demais ter ele com a gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a nossa alegria, meus irmãos e irmãs, tem que ser isso, não é em coisas passageiras. Graças a Deus, quando a gente conquista o nosso carro, a nossa casa, o sítio que a gente gostaria de ter, ou o diploma que a gente tanto sonhou, a profissão, tudo isso é bênção do Senhor e nosso coração se alegra nisso. Mas essas coisas, um acidente pode tirar o carro, vazar o óleo. A casa, a gente pode precisar perder, sair da cidade onde a gente mora. E aí isso não acaba com a nossa alegria. Pode nos deixar apreensivo por um tempo. Mas a nossa alegria não está baseada nisso. E os filhos precisam desse perfume de mãe. Eles precisam sentir o cheiro da alegria em Deus que exala da mãe, que exala do pai. Esse aroma precisa marcar a memória olfativa da sua alma. E o segundo aroma que a gente falou, que o cheiro de mãe tem cheiro de amor. Olha lá, versículo 9 ainda. Perfume e óleo trazem alegria ao coração do conselho sincero. A expressão conselho sincero do homem, né, usada na NVI, ou a doçura no conselho cordial, usada lá na Nova Almeida atualizada, ela é o resultado de uma construção de vida, de um amor, de um relacionamento. Esse conselho cordial, ele quer dizer algo mais ou menos assim: do grito profundo da alma, que cerca como árvores, que cerca e protege como uma cerca viva, é que nasce uma bela amizade. É aqui que pai e mãe pode ser amigo. É aquele que dá um conselho cordial. A ideia é de que o conselho sincero provém da alma e é fruto do amor do amigo. É por isso que o próprio Jesus diz: não vos chamo mais servo, mas sim amigos. E rapaz, amigo é sinônimo de relacionamento. A gente pode ter um monte de coleguinha de trabalho, colegas da faculdade, colegas no condomínio que a gente mora, mas amigo de verdade é aquele que chama a gente para ir almoçar na casa da gente depois do culto. Ou tomar o café. Ou viajar para um encontro de plantação lá em Sorocaba. Ou simplesmente, sabe da última? Que a gente possa compartilhar. Perfume de mãe tem cheiro de alegria e tem cheiro de amor. Porque perfume de mãe, que tem cheiro de amor, amor por Deus e amor pelo próximo, amor que exorta, amor que corrige, amor que anima, amor que encoraja com a palavra de Deus. A gente não dá conselho só baseado, embora a gente baseie assim na nossa experiência, porque a gente sempre vai dizer assim: no meu tempo. Você já disse isso? Se não disse, tu já ouviu isso na tua vida. Foi ou não foi? Que a gente sempre compara que no nosso tempo era muito melhor. Não é isso? No meu tempo as crianças brincavam na rua. Eu brinquei muito na rua. Quem é a mãe em sã consciência que deixa o filho brincar na rua hoje?
Graças a Deus pelos condomínios fechados que largam nossos filhos lá e o portão não deixa eles vazar, né? Estão seguros. Concordam comigo? Porque o mundo do meu tempo não é o mesmo do tempo de hoje. Eu não estou dizendo se é melhor ou se é pior, é diferente. Mas o conselho de mãe é esse amor que nos encoraja, mas com base na palavra de Deus. Do nosso amor por Deus. Amor que cerca os filhos com as palavras bíblicas. Enquanto o pastor perguntava aqui para as crianças, uma das crianças lembrou só metade. O pastor falou uma coisa assim: mãe, ajuda. Foi ou não foi, pastor? Eu escutei, estava ali, ó. É isso, mãe, continue ajudando. E vou dizer para vocês, muitos textos bíblicos que eu sei de cor hoje na minha vida, eu já tenho 26 anos de ministério pastoral. Não foi o seminário que me ensinou. Foi a escola dominical, de manhã, na escolinha bíblica com as crianças, lá quando eu era pichocotinha. Não vou dizer o ano, que muita coisa, muita informação. Aí vai tocar a música do Jurassic Park, aí não quero isso para a minha vida, não. De fato, é na infância que a gente vai guardar as melhores memórias daquilo que nos foi ensinado pela nossa mãe, pelo pastor, pela pastora. Perfume de mãe tem cheiro de alegria e de amor. E o terceiro óleo essencial é amabilidade. Olha lá como termina o versículo. Perfume e óleo trazem alegria ao coração, mas do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Embora eu tenha dito aqui que pai e mãe não é para ser só amigo, ok? Mas tem que ser amigo sim. Vocês entenderam isso, né? É porque haverão outros amigos, mas o papel de pai e mãe, esse é o único e só você pode exercer. Salomão explica que a bela amizade nasce da vida alegre em Deus e do conselho amoroso e sincero do amigo. Vai nascer da graça e da verdade. Quanto mais alegria em Deus, quanto mais amor por Deus, por Jesus, mais se fortalece a amizade e se faz nascer a amabilidade entre as partes. E a amabilidade também é um fruto do Espírito. Está atrelada às virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Porque a amabilidade é longanimidade, é ânimo espichado ao máximo. É pessoas que são amorosas com a gente em todo o tempo. É a pessoa tardia em irar-se. É tratar com paciência para suportar injúrias de outras pessoas, inclusive de filhos. Quando às vezes o filho, num momento de raiva, fala assim: eu queria que a mãe da minha amiga fosse minha mãe. Nunca ouviram isso? É só na França que acontece, não é na nossa casa, não. Eu queria outra mãe. Depois a gente cresce e fala assim: puxa, eu tive a melhor mãe que eu podia ter. De verdade, né? O fato é, queridos, que a amabilidade, ela resiste sem revidar, mas corrigindo com força. Se eu falar para minha mãe, eu queria que a mãe da minha amiga fosse, que minha mãe vai embora morar com ela para tu ver que é bom. Aí a gente volta, né? Murchinho. Não, mãe, é aqui que eu quero ficar. Queridos, esse é o cheiro da amabilidade diante da situação. Mas talvez você vai dizer assim: pô, Jaque, eu não sou mãe, eu não sou nem mulher, mas essa palavra também é para o teu coração. E se você ainda não é mãe, não é pai, nem está isso nos seus planos futuros, próximos, essa palavra é para você, porque nós somos chamados a ser o bom perfume de Cristo, independente da situação. 2 Coríntios capítulo 2, 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Perceba que a palavra de Deus nos chama a exalar um perfume que não vem de nós, uma fragrância que não tem a ver com quem eu sou, mas com aquele que habita em mim e me transforma para a honra e glória dele, a ser discípulo e discípula de Jesus Cristo. Quando o texto de Paulo, ele diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Perceba que ele fala aqui tanto entre os que estão sendo salvos, aqueles que conhecem a Deus, mas principalmente entre os que estão se perdendo. Qual é o perfume que você tem exalado? Qual é o cheiro que quando as pessoas sentem, falam assim: isso aqui me lembra
você. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, da tua faculdade, o pessoal fala assim, uau, chegou aquele que alegra o ambiente. Aquele, muda de assunto que o assunto chegou. Que perfume vocês têm exalado? Certamente alguns exalam cheiro de morte. Vocês nunca sentiram o cheiro de morte? Tem uma flor que eu sinto... Ai, gente, flor é lindo demais, né? Mas como elas são usadas muito em coroa de flor, de funeral, tem uma flor que toda vez que eu sinto o cheiro dela, eu sinto cheiro de cemitério. Eu ia dizer outra, mas tudo bem, cada um tem a flor que merece, né? Tem cheiro de hospital, não tem? Tem remédio que você toma, nossa, que cheiro de hospital. Parece que tem gente que assim, você está feliz, alguém chega perto de você, você sente que a energia caiu. Já sentiram isso? Colega de trabalho tem isso. O fato é que nós não podemos ser assim. Porque nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Porque nós somos cheios de vida para a vida. Não por causa da minha vida, Jaqueline, mas por causa do Deus que habita no meu coração. Paulo disse que somos para Deus o agradável aroma da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Deus nos deu a fragrância do próprio Cristo para que nos tornemos um sacrifício de louvor com cheiro suave. Mas como é que a gente pode viver de modo a espalhar esse bom perfume? Nós podemos mostrar generosidade e amor. Nós podemos ser aqueles bons amigos que são procurados para dar conselhos. Eu não sei o que fazer, o que você me diz? Nós somos chamados para compartilhar o amor de Deus e o Evangelho, para que eles encontrem o caminho da salvação. É por isso que Paulo fala, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Tudo isso começa com a tua vida diante de Deus. O que preenche o teu coração? Muitas vezes a gente é uma lavanda, que é linda, mas que quando a gente chega perto a gente não sente o aroma dela. O aroma dela só acontece quando ela é esmagada. É muito fácil a gente exalar o bom perfume de Cristo quando a nossa conta bancária está ok, o nosso carro não está vazando óleo, quando nós temos na nossa casa o bom perfume do churrasco. Mas e quando essas coisas não acontecem? Quando o amor da nossa vida é sepultado, quando a dor de uma enfermidade nos leva a pensar na possibilidade de morte. É nessas horas também que nós continuamos exalando o bom perfume de Cristo, mas isso começa com o teu coração derramado aos pés do Senhor Jesus. Precisamos permitir que o Espírito Santo demonstre, por meio de nós, seus dons de amor, de alegria e de bondade. Quando as pessoas sentem o nosso cheiro, não é a marca do nosso perfume que elas devem dizer, nem o cheirinho de pão assado, mas assim, essa pessoa me aponta para Jesus Cristo, me faz ver Jesus Cristo. Qual é o perfume que você tem exalado? Para você que é mãe, nesse Dia das Mães, que você continue exalando o bom perfume de Cristo no teu lar, na vida dos teus filhos, na vida da segunda geração, dos netos, dos bisnetos, apontando para eles o caminho que é Jesus Cristo. Para você que não é mãe, essa palavra é para você, homem e mulher, independente da idade. Continue exalando o bom perfume de Cristo. Que o cheiro de Jesus seja transmitido na tua vida, nos conselhos, no dia a dia. Para que através da sua vida, outros alcancem e percebam que o maior perfume vem do Senhor Jesus. Que Ele, o perfumista maior, a fragrância inigualável, seja transmitida, exalada por nós, no nosso dia a dia. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, louvamos o teu santo nome, nós te adoramos porque o Senhor é bom,
porque a tua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade não tem fim. Obrigada pelos teus filhos e filhas reunidos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque aqui é um lugar cheiroso. A gente está sentindo a tua presença, o teu agir em nosso meio. Obrigada por isso. Mas o nosso desafio, Pai, é perfumar aonde a gente está no dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade. E nesses lugares, às vezes, não é muito fácil. Às vezes a gente é confrontado, às vezes a gente é caluniado. Pai, nos ajude nesse tempo, exalar o bom perfume. Mas quando a gente também precisa falar com autoridade, falar às vezes de uma forma até mais dura ou mais ríspida, que a gente também exale o teu bom perfume, corrigindo, orientando, trazendo as pessoas de volta à rotina, à rota correta, que é o caminho do Senhor. E de uma forma muito especial, nós queremos te agradecer pela vida das mães. Mulheres, ó Pai, que o Senhor tem dado a dádiva da fertilidade, de ser mãe. Aquelas que são mãe do coração também. Obrigado porque a dádiva da fertilidade também. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos capacita. Pai, nos dê esse amor. Nos dê, Senhor, essa amabilidade. E nos dê alegria para estar o dia a dia sustentando os nossos filhos em oração, em conhecimento e em correção. Pai, aquelas mães que sonham ter filhos e ainda não puderam, que o Senhor também esteja atento ao clamor delas, aquietando o coração e mostrando a elas que a tua boa presença está ali, amparando e sustentando em todo o tempo. Agora para nós, filhos e filhas, homens, mulheres, Pai, que o Senhor nos ajude, que onde nós estivermos, a gente também possa exalar o bom perfume de Cristo, para que através das nossas vidas outros te conheçam e se rendam aos teus pés. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua presença, que nos anima, nos alegra e nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos basta. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.